Olá, bem-vindo ao Saúde e Vida. Hoje vamos falar de um tema sensível, mas muito importante e que requer a atenção de todos nós: a prevenção do suicídio. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa morre vítima de suicídio em algum canto do planeta. O suicídio está entre as principais causas de morte entre jovens de 15 a 29 anos de idade em todo o mundo. Moçambique tem uma das maiores taxas de suicídio a nível mundial, com uma taxa estimada de 18 mortes por cada 100 mil habitantes. Portanto, fique ligado ao nosso programa, pois hoje vamos conhecer os sinais de alerta para o suicídio e ouvir histórias inspiradoras de superação. Continue desse lado, pois você pode fazer a diferença na vida de alguém. A depressão é uma condição de saúde mental que atinge milhões de jovens em todo o mundo e, em muitos casos, está diretamente relacionada ao suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, 1 em cada 5 adolescentes no mundo enfrenta problemas de saúde mental, sendo a depressão uma das principais causas do adoecimento e incapacidade. Nos piores cenários, essa condição pode levar ao suicídio, que atualmente é a segunda maior causa de morte entre adolescentes e jovens de 15 a 29 anos. Começou tudo na minha infância, com problemas que eu tinha, problemas familiares, o que acabou ocasionando aquele fechamento. Eu acabava me isolando na escola e também sofria bullying por parte dos meus colegas por causa dessa situação na minha família, que tinham muitas situações complicadas, então eu sofria bullying, então eu acabei sendo uma pessoa muito retraída. Eu lembro que desde que eu comecei a estudar até talvez os meus 10 anos, eu não tinha muitas amizades. Não fazia muitas amizades mesmo, só comecei a me enturmar mais, a me socializar quando passei por ensino secundário. Quando passei por ensino secundário, então aí eu conheci várias amizades, várias pessoas, então aí comecei a me socializar mais. E nesse meio período eu já sofria com esses pensamentos de suicídio, eu já tinha depressão. Só que aí foi piorando, porque eu entrei na adolescência, sabe-se que tem a questão dos problemas, então acrescentando com o que eu já vinha passando, isso piorou. Mas nisso eu nem demonstrava, porque eu me fingia de forte, na verdade, nada me abalava, que eu era a tal. Então, na escola eu nunca demonstrava que eu tinha esses pensamentos, que eu tinha esses desejos. Eu era aparentemente uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito sorridente, entre aspas, uma pessoa que nada lhe afetava praticamente, que não se deixava abalar por nada, mas por dentro eu trazia pensamentos de suicídio, tinha depressão, tinha várias crises de ansiedade, teve vezes que até tive que faltar à escola por causa das crises de ansiedade, tem vezes que eu na escola mesmo começava a tremer e quando uma dessas crises vinha eu procurava me esconder dos meus colegas, que era para ninguém saber que eu tinha aqueles complexos, porque atualmente, os jovens, quando alguém tem esses pensamentos de depressão, tem pensamento de suicídio, tem depressão, acham que é de uma certa forma frescura. Então, para que as pessoas não se distanciassem de mim, ela tem esse tipo de coisa, então eu procurava me esconder. Elisa Alfredo, de 19 anos, conta que enfrentou a depressão desde a sua infância. Aos poucos, o sentimento de desespero se agravou, especialmente durante o ensino secundário, quando passou a ser alvo de bullying por conta da sua aparência. Porque eu era muito clarinha na época, eu tinha um cabelo assim, uma mistura de loiro e ruivo, então diziam que era albina. E também, depois de um tempo, eu era um bocadinho assim, muito gordinha, então me chamavam de chinesa. E aquilo me irritava, porque não é bom para ninguém você ouvir dos teus colegas que você é albina, que você é uma chinesa perdida, e aquilo te deixa de uma certa forma triste. Aparentemente parece algo assim banal, sem sentido, que não entristece a ninguém, mas aquilo é claro que fica, porque as pessoas acabavam se distanciando, não queremos ficar perto dela porque ela é isso, é aquilo. Então aquilo acabou trazendo, também ocasionou, desencadeou esse problema de depressão que eu também tinha. Por vezes nem ia para a escola por causa dessa situação, porque eu tinha medo de que os meus colegas voltassem a falar a mesma coisa, bullying, aquela toda a situação. Então, o meu desempenho era muito fraco. O constante sofrimento
fez com que ela tentasse tirar a própria vida várias vezes. Nas duas últimas tentativas, Elisa percebeu que estava no fundo do poço e que precisava de ajuda para superar a sua dor. Felizmente, ela encontrou apoio no projeto HELP e superou os momentos mais difíceis. Tentei várias vezes, né? Mas essas vezes foram as que mais me marcaram. Eu lembro que foram 2 vezes e foi o que me levou a perceber que eu estava no fundo do poço mesmo. Acho que foi em setembro mesmo, nesse âmbito de Setembro Amarelo, e eu vi uma programação, né, que falava de Setembro Amarelo e estava lá voluntários do projeto HELP e pessoas que superaram. Então, através daquele programa que eu assisti, eu decidi procurar ajuda. Não foi assim de imediato, mas passou-se um tempinho. Mas depois que eu percebi que não, aquilo que eu vi lá é o que eu passo, eu me identifiquei. Então, através daquele programa que eu vi, eu procurei ajuda. Tive a oportunidade também de participar do Cantinho de Desabafo, que foi onde eu falei o que eu não conseguia falar com as minhas amigas em casa, porque eu não conseguia tirar com as pessoas assim. Eu consegui falar no Cantinho de Desabafo e ali teve alguém que me ajudou, que me fez entender que suicídio não era a solução. E eu podia vencer aqueles pensamentos, aqueles complexos, eu podia vencer a depressão se eu quisesse, se eu decidisse fazer isso. Então, conhecendo o projeto HELP, me ensinaram como vencer, o que fazer, e eu decidi agarrar, né, essa oportunidade, essa chance. E hoje estou aqui, eu faço parte também do projeto HELP, consigo ajudar os outros jovens através da minha história. O projeto HELP vem para mostrar às pessoas que, olha, pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza. Você pode pedir ajuda, você pode vencer a depressão, os traumas, tudo que a pessoa passou e que hoje, olha assim, já não tem mais chance para mim, não tem mais jeito. A minha única ideia é tirar a minha própria vida. O projeto HELP vem para mostrar à pessoa que não, você pode vencer, você pode superar, e foi crescendo, desenvolvendo e alcançando muitas pessoas que hoje puderam vencer o suicídio, que são hoje a prova viva de que o suicídio ou a depressão, ela tem cura. Foi dentro desse projeto que eu aprendi que, olha, através daquilo que um dia eu superei, eu já fui, porque eu já fui uma menina muito complexada e já sofri também por depressão. E foi dentro desse projeto onde eu fui ajudada. Então, eu cheguei nesse projeto, nesse intuito de ajudar os outros. Foi ali onde eu conheci jovens com depressão, jovens com complexos, jovens com pensamento de suicídio. E poder sentar e ouvir aquele mesmo jovem foi algo tão bom para mim, saber de que, olha, eu posso passar a mesma experiência que eu tive, falar para esse mesmo jovem que, olha, você pode, você consegue superar essa situação, desde o momento que você se dê essa chance. Então, foi assim como eu entrei nesse projeto, com esse intuito de poder ajudar e passar para esse mesmo jovem o que eu já havia passado e dizer para ele que, olha, é possível superar. Nós temos montado tendas nas paragens, nas terminais, nos mercados e convidamos as pessoas a virem desabafar. Às vezes a pessoa quer desabafar. Aquilo que a pessoa acha que nunca falei para ninguém porque não vão me entender ou vão me julgar. Quando eu desabafo, é uma oportunidade que o jovem desabafa. Ele se abre, as senhoras, as pessoas mais velhas se abrem, conversam, tiram para fora, choram. E nós mostramos para elas que, olha, é o momento, você pode vencer. Ensinamos a pessoa a mudar de pensamentos. A jornada de Elisa, assim como a de muitos outros jovens que receberam apoio no projeto HELP, destaca a importância de falar sobre saúde mental, quebrar o silêncio e o estigma e buscar ajuda antes que o desespero leve a consequências irreversíveis. No âmbito do Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio e promoção da saúde mental, o projeto HELP organizou um mega evento na cidade de Maputo, que contou com a participação de mais de 48 mil jovens. O evento teve como principal objetivo sensibilizar e consciencializar a juventude sobre a importância de valorizar a vida, além de criar espaços de apoio para aqueles que enfrentam dificuldades emocionais. Mais de 48 mil jovens estiveram aqui nesse pavilhão, dentro e fora, sábado e domingo. Nós tivemos lá a mensagem, os 6 passos para vencer o suicídio, os pensamentos de suicídio. Tivemos também o Cantinho de Desabafo, que foi o momento que os jovens vieram para ser atendidos, para conversar, para desabafar. E foi cerca de mais de 300 jovens que vieram com diversos problemas, depressão profunda, doenças terminais, que pensavam que já não tem solução e por conta daquilo carregavam um pensamento de suicídio. Então foi muitos jovens que nós atendemos, nos cuidamos, falamos com eles. Uma das primeiras coisas que esse jovem precisa colocar na sua mente é acreditar em si mesmo.
estamos num mundo em que atualmente as pessoas passaram a ser egoístas. Então nós ficamos ali pensando de que um vai se importar com o outro, um vai sentir a dor que eu sinto, um vai não sei o quê. É isso que nós estamos a esperar, porque nós acabamos sendo muito sentimentalistas quando passamos por esses problemas. Queremos alguém, queremos um ombro amigo. E esse tipo de coisas que nós não acabamos não encontrando. Então, se essa pessoa acreditar em si mesma e se dar essa chance, por quê? Ainda que um voluntário do HELP chegue e diga, olha, eu vou te ajudar, se a pessoa não quiser, não demonstrar esse interesse, nós até podemos falar, mas de nada vai adiantar. É preciso que essa pessoa se dê essa chance de ser ajudada. A pessoa tem que demonstrar que, olha, eu preciso, eu quero, eu estou decidida, se dar essa chance de mudar. Só isso. E o resto o projeto HELP fará. Nós estamos mesmo de braços abertos para receber esse jovem, esse adolescente. Ele pode entrar na nossa página no Facebook, que é Help FJU Moçambique. Lá você pode mandar uma mensagem e nós vamos dar um feedback de volta. E não só, pode também entrar em contato conosco com o nosso SOS, que é 84 93 63 770. Repito, 84 93 63 770, que é o SOS do projeto Help. Nós estamos há 24 horas a receber os jovens, ajudar. Nós temos aproximado para fazer um atendimento pessoal, conversar, assim como também os jovens chegam até nós. Nós temos nossa central jovem, que está na 24 de julho, em frente a Jandim dos Magerma. Ali também, quem quiser pode aproximar ali. Estamos sempre a tempo inteiro a receber todos aqueles que precisam de ajuda. Como sabemos, todos nós, Setembro Amarelo, celebrado o mês contra o suicídio. É assim, em nenhum momento nós podemos pensar que o suicídio ele é a saída dos nossos problemas. Nós já passamos por problemas, isso é certo, que todos nós passamos por problemas. Agora, vamos imaginar uma situação de cada pessoa que passa por um problema, ela pensa em tirar a sua própria vida. Como é que seria o mundo? Eu acho que ninguém mais existiria. Então, nós temos que aprender que, olha, nós temos que enfrentar os nossos problemas. Nós temos que lidar de cara, ainda que sejam difíceis, nós temos que mostrar que, olha, nós somos fortes o suficiente para enfrentar essa determinada situação. Porque se eu tiro a minha própria vida na tentativa de resolver esses mesmos problemas, eu acabo causando outros vários problemas aos meus familiares. Aí já nem é uma pessoa, são várias pessoas envolvidas nisso tudo. Então existe essa necessidade de aprender a enfrentar os nossos problemas. E só assim que vamos conseguir vencer, enfrentando os nossos problemas. A nível de Maputo temos mais de 500 integrantes espalhados em todos os bairros daqui de Maputo, em todas as vilas. Temos lá mais de 500 pessoas que são voluntários do projeto Help. Dentre essas tem aquelas pessoas que foram cuidados pelo projeto Help, receberam ajuda, superaram a depressão, o desejo de suicídio e hoje também tornaram-se um Help, uma pessoa que também ajuda as outras pessoas. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que cerca de 700 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano e a depressão é um dos principais fatores de risco. Você sabia que muitas pessoas que sofrem em silêncio apresentam sinais que muitas vezes passam por despercebido? Após o nosso intervalo, vamos conhecer os sinais de alerta e aprender a identificar quando alguém precisa de ajuda. Até já! Seja bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Bom, um dos aspectos mais importantes para a prevenção do suicídio é aprender a identificar os sinais de alerta em pessoas que estão em risco de cometer o suicídio. Quem vai nos falar um pouco mais sobre isso é a técnica de psiquiatria na reportagem que se segue. Primeiro, para falarmos de suicídio, é necessário que a gente fale de um problema de saúde pública, né, que é a depressão. A depressão faz parte das doenças mentais e caracteriza-se por um conjunto de sintomas para que nós cheguemos ao diagnóstico de depressão. Salientar que um dos principais sintomas da depressão é a tristeza profunda, mas existe uma diferença muito grande entre estar triste, não é, e a depressão. Primeiro, para que nós possamos pensar que estamos perante um quadro de depressão, temos que ter um conjunto
de sintomas, dos quais nós temos manuais de diagnóstico, temos a CID-10, temos a DSM, e eles codificam um certo número de sinais e sintomas. Mas para nós chegarmos ao diagnóstico da depressão, são necessários 5 dos sintomas que eu irei mencionar. O sintoma principal é a tristeza profunda, sendo que esta tristeza deve estar na maior parte do dia, durante vários dias. É necessário que haja também a falta de prazer para aquelas atividades que antes a pessoa fazia com muita naturalidade, ir ao trabalho, ir à escola, cozinhar. Para aquelas pessoas que apresentam esse quadro, há uma tendência a reduzir aquilo que é o prazer que a pessoa vinha tendo na realização destas atividades. Podemos ter também como terceiro sinal e sintoma a falta de energia, a falta de concentração, aquela tendência que as pessoas têm de não quererem sair de casa, não quererem fazer nada, né? Porque acham que estão sobrecarregadas e essa situação pode lhes trazer algum desgaste. Temos a irritabilidade. A irritabilidade, ela destaca-se muito porque a pessoa que vem sofrendo de depressão, ela vem carregada de muito sentimento negativo. Então, facilmente ela se irrita e pode até chegar a ter picos de comportamentos hostis, agressividade, nervosismo. É muito frequente que as pessoas com depressão tenham esse tipo de sintomas. Temos alteração no peso. A alteração no peso é referente à alimentação. Algumas pessoas podem comer demais ou podem simplesmente começar a ter alguma repulsa pela comida. Quando a pessoa tende a comer demais, muitas das vezes é um mecanismo que a pessoa vai buscar para suprir aquelas carências afetivas que a pessoa tem na comida. Então a tendência da pessoa é ir comendo como forma de aliviar aquele sofrimento emocional que a pessoa está a sofrer, né? E que na verdade não chega ao equilíbrio que a pessoa busca. Temos também alterações no sono. As alterações do sono, a pessoa pode ou dormir muito ou ter períodos de insônia. De salientar que para aquelas pessoas que dormem muito, mesmo durante o dia, elas vão de continuar com muita sonolência, né? E para as situações de insônia, é comum que a insônia ela se note no início da manhã, por volta das 4 horas, 3, 4 horas. É comum que pessoas que tenham depressão percam o sono por esses períodos. Não que a insônia em outros períodos da noite não seja considerado como um fator para cumprir este critério. Temos também algumas dores ou alterações a nível do corpo, que nós chamamos muito de sintomas somáticos. É comum que a pessoa tenha dores de cabeça, dores na coluna, alguns problemas de estômago, especificamente a gastrite, até situações como diarreias e outras situações. E temos também os pensamentos suicidas, né? De salientar que o pensamento suicida é uma urgência psiquiátrica pelo risco de perigosidade que esta pessoa sofre. É comum, sim, que as pessoas que estejam a sofrer por uma depressão apresentem este tipo de pensamentos, né? E não só pensamentos, como também alguns comportamentos que a pessoa pode apresentar, né? Então, nós como familiares devemos prestar atenção, apoiar, ouvir esta pessoa, né? E talvez ligar mais esta pessoa àquelas pessoas da família com quem tem mais a proximidade, aquelas pessoas da família que nós poderíamos considerar como o suporte para esta pessoa, para ajudar a lidar com esta situação que esta pessoa estará a passar.
temos que ter aquilo que são os fatores genéticos, primeiro, e os próprios fatores situacionais, não é? Os fatores genéticos para familiares de linha direta, para descendentes diretos, a probabilidade de um filho de pai ou mãe que tenham cometido suicídio é maior, não é? E esta percentagem ela vai reduzindo à medida que esta descendência também vai se alargando. Mas o simples fato de existir histórico familiar já é um fator de risco que nós devemos dar um pouco mais de atenção a esta família, a situação em que estarão a passar. Para esta situação, a nível da cidade de Maputo, a nível do país, o Ministério da Saúde, naquilo que é a formação de quadros, né, garante que em cada unidade sanitária há pessoal capacitado, há pessoal formado para o atendimento de pessoas que têm sinais ou sintomas para uma depressão ou que há uma suspeita, né? Então, já existem em todas as unidades sanitárias, quer seja a nível dos hospitais especializados, a nível dos hospitais centrais, até a nível dos centros de saúde, psicólogos, psiquiatras, técnicos de psiquiatria, que estão lá capacitados para receber e atender estes casos. A depressão, ela faz parte das doenças mentais e tudo aquilo que é doença mental é considerado doença crônica. Doença crônica é toda aquela doença que há necessidade de um acompanhamento contínuo e prolongado, né? Por mais que a pessoa já esteja compensada, esteja melhor, garantir a manutenção desta mesma pessoa vai assegurar com que esta pessoa não tenha uma recaída, né? Tendo em conta que a recaída ela faz parte do tratamento. E no nível de vida em que nós estamos a viver, é comum que a pessoa possa desencadear a depressão por vários fatores, né? Temos os fatores sociais, onde se inclui o estresse crônico. Esse estresse pode vir por várias situações, perda do ente querido, desemprego, problemas conjugais, problemas familiares. Esses problemas podem vir de várias formas, consumo de substâncias para além do álcool, né? Então, quando nós fazemos o acompanhamento, isto vai assegurar que aquilo que são as situações que podem surgir ao longo da vida desta pessoa, nós estejamos lá para assegurar e garantir um certo equilíbrio naquilo que é a regularização das próprias emoções, né? E como lidar com o mundo em geral. Anualmente, a OMS destaca um lema, né, específico para cada Setembro Amarelo, né? E o lema deste ano é: se precisar de ajuda, peça. Porque, na verdade, tudo aquilo que é questão pessoal, emocional, as pessoas não têm muita facilidade em expressar, em falar. Então, quando nós temos aquela pessoa que nos apoia e nós temos a possibilidade de falar, temos a possibilidade de nos expressar, vamos fazer isso. Porque a depressão não é uma doença para se viver sozinha, é uma doença para nós vivermos com as pessoas que gostam de nós, porque essas mesmas pessoas vão nos ajudar a lidar com esta doença e a ultrapassar esta mesma doença. Então, comunidade, se precisarem de ajuda, é só pedir. Uma das estratégias que nós como profissionais usamos quando estamos perante alguém que está com pensamentos suicidas, para além da depressão, né? Nós falamos sobre o assunto. Porque a partir do momento que nós falamos do assunto, nós damos a entender ao paciente que existem outras alternativas para ele resolver o problema. Porque um dos principais problemas que faz com que as pessoas recorram ao suicídio
é o sentimento de culpa, acharem que já não são capazes de lidar com certos problemas, lidar com a sua própria vida, e eles optam pelo suicídio como a melhor forma de resolver o problema ou o sofrimento que ela estará a passar. Então, a partir do momento que nós falamos sobre o suicídio, nós já estamos a abrir para a pessoa que está a sofrer de depressão, abrir aquilo que são as possibilidades de solução, aquilo que são as possibilidades de resolução daquele problema. Que outras alternativas eu posso seguir sem que seja recorrer a tirar a minha própria vida para sentir-me bem, sentir-me confiante, sentir-me feliz. Então, o conselho é esse: vamos falar sobre suicídio, vamos aproximar, vamos explorar e garantir aquilo que é o apoio que estas pessoas precisam. A identificação da necessidade de ajuda é fundamental. Amigos, familiares e até o próprio paciente devem ser encorajados a procurar por ajuda médica. O Setembro Amarelo reforça que o suicídio pode ser prevenido com atenção, empatia, apoio emocional e acesso a profissionais capacitados. Quando nós falamos de Setembro Amarelo, estamos a falar deste movimento que acontece em setembro, mas não significa que só tem que acontecer em setembro. Nós estamos a falar de consciencialização ao suicídio. Nós sabemos que há uns anos atrás, um jovem Maica, ele era muito habilidoso e ele construiu um carro, pintou o carro de amarelo. Ele estava em sofrimento profundo, mas o que aconteceu é que muita gente não percebeu, especificamente a família, que ele estava em sofrimento. E o que aconteceu com isso, ele, depois de ter pintado este carro de amarelo, ele tirou a própria vida. A família ficou assustada com esta situação e começou a fazer aquelas mensagens em cartõezinhos amarelos com informação sobre suicídio, se precisar, pede ajuda, entre outras frases para a prevenção do suicídio. Por isso que é importante nós falarmos sobre o suicídio, é importante nós falarmos sobre esta prevenção do suicídio. É falando do suicídio que nós podemos prevenir. Infelizmente, este estigma, este julgamento que há para as pessoas que se consciencializam e percebem a importância de procurar um profissional de saúde mental, acaba desmotivando as pessoas que percebem que é importante procurar um profissional de saúde mental, porque afinal, se eu procuro um profissional de saúde mental, vou ali para expor os meus problemas, as minhas situações, e lembrar que quem vai a um profissional de saúde mental, um psicólogo, não é louco, é alguém que está a passar por uma nova situação e não consegue lidar com esta nova situação, é alguém que está a passar por um sofrimento e não consegue lidar com este sofrimento, ou alguém que está a aprender a viver uma nova realidade. Então, se esta pessoa não consegue suprir as suas dificuldades, o seu sofrimento, já precisa de procurar um profissional de saúde mental. Infelizmente, em África, em Moçambique, vou dizer que há esta dificuldade, porque muitas vezes quando procuram um profissional de saúde mental são tidos como fracos, como loucos e não conseguem resolver os seus próprios problemas. É importante que as pessoas se consciencializem para que possam aderir às consultas de psicologia e de saúde mental. Um paciente ou um utente, nós chamamos de utente, que já tentou suicídio, é importante que ele seja visitado, é importante que ele não pare de fazer um segmento, um acompanhamento. O acompanhamento já vem ali todo o pacote, que este indivíduo que tem uma tentativa de suicídio pode suicidar-se. Porque nós temos primeiro a ideação suicida, começamos a ter ideias que eu quero me suicidar, depois começamos a ter esses pensamentos, que já começo a ver como é que eu vou me suicidar. E se não tenho acompanhamento, não tenho apoio, não está ninguém ali a vigiar nestas todas as fases, vai chegar a uma fase que eu vou consumar o suicídio. Então, alguém que já teve tentativa de suicídio pode consumar o suicídio se não tiver apoio de um profissional de saúde mental. Existem sinais de alerta aos quais os familiares têm que estar atentos. Muitas vezes são que nós percebemos que o nosso ente querido, o nosso familiar, que era extremamente alegre, extremamente conversador, extremamente interativo, de repente fica apático. Então nós temos que perceber que alguma coisa não está bem com este indivíduo. Alguém que normalmente é muito apegado aos seus bens materiais, de repente começa a distribuir os seus bens. Alguém começa a trazer mensagens que vai dizendo nas suas mensagens em redes sociais, por exemplo, que não serve para nada, que era bom que não tivesse nascido, que já não faz
falta neste mundo, nem para os seus familiares. Então, quando uma criança, um jovem adolescente ou mesmo um adulto começa a se retrair, trancar-se muitas vezes dentro do quarto, não querer interagir, não querer participar daquilo que são as reuniões familiares, há que prestar atenção neste indivíduo. Então, neste momento, a família é extremamente importante para ficar a perceber esses sinais e sintomas para ajudar a este utente, porque ele já está numa situação de doença e não tem controle sobre os seus sinais e sintomas. Se eu aceito que tenho um problema, eu consigo procurar ajuda. Agora, se eu não aceito que tenho um problema, dificilmente vou procurar ajuda. Então, você que está aí em casa, está com algum problema, está com dificuldades de lidar com uma nova situação, está com algum problema no trabalho, em casa, na família e não consegue lidar. Quando nós dissemos que não consegue lidar, é que já não consegue concentração para fazer outras atividades. Prefere se retrair e trancar-se muitas vezes. É importante procurar ajuda de um profissional de saúde mental. Pode ser depressão e uma depressão não tratada acaba levando em suicídio. Pode ser um outro transtorno que acaba levando ao suicídio. Então, muitas vezes nós temos um problema de saúde mental e quando não temos um diagnóstico, pode nos levar ao suicídio. O exercício físico é algo que todos nós devemos fazer, é importante que nós façamos, porque estando numa situação de depressão, o exercício físico acaba diminuindo a adrenalina e regulando o cortisol. Estresse e a ansiedade também acaba ficando minimizada por causa das nossas caminhadas ou exercício físico. Se você conhece alguém que está a precisar de ajuda, ou até mesmo você está a enfrentar uma crise, saiba que não está sozinho. Procure por ajuda médica no centro de saúde ou na unidade sanitária mais próxima da sua residência. Procure conversar com alguém de confiança. Lembre-se, cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar do corpo. Juntos, podemos salvar vidas. Até breve.